Como eu já disse, o nosso tema hoje é propaganda eleitoral e o papel das mídias sociais. E Dr. Eric Pereira, advogado eleitoral, especialista em Direito e Cidadania, especialista em Criminologia, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, mestre em Direito Constitucional e doutor em Direito do Estado pela PUC São Paulo e professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Primeiro, uma satisfação imensa estar participando mais uma vez da quinta e sexta jurídica e ter ao lado mais uma escolha, doutor Renato, você e o doutor Alisson Rego, coordenadores da quinta jurídica, que traz para o Rio Grande do Norte esse viés acadêmico que nós tantos ressentimos nesse dia a dia da dogmática. E eu não vou lhe saudar, mas vou saudar Carolina, sua esposa, advogada, militante, em Natal, em Brasília, brilhante, tem todo o background também no direito eleitoral, e hoje está nos brindando com seu conhecimento aqui também na militância da advocacia no Rio Grande do Norte. E aproveito para agradecer a presença da ministra, de ter vindo, os seus afazeres, de ter participado e distribuído tanto conhecimento. Afinal de contas, não é só o Supremo que tem ela em leis, o TSE também tem a ministra Luciana Lócio, né? Essa delicadeza, essa forma de falar, educada, e mostrou para vocês que tem conhecimento suficiente para um debate, para um aprofundamento, até porque é a militância dela, é a militância na área do direito eleitoral. Agradeço também a participação do meu amigo Marco Bruno, quem tenho dividido a sala de aula com ele, inclusive na mesma disciplina, no mesmo concurso, e aí eu sou até suspeito para fazer tanto elogio como fiz hoje de manhã para ele. Ele é admirável realmente, é um dos bons juízes, assim como o Renato. Ele está no direito eleitoral não simplesmente como mais um que chega e vai tentar aprender naqueles 2 anos o que é direito eleitoral. Ele já traz para o direito eleitoral um conhecimento, um estudo, um preparo que ele teve. Então, eu não vim hoje para falar, hoje eu vim para ouvir a ministra Luciana Lócio, que a gente não escuta, a gente admira, né? Há uma distinção muito grande. Pois eu vim aqui para lhe ouvir. Olha a gentileza. Então, o que nós temos que ter aqui, saúdo todos vocês, a presença de Alexandre Macedo, fiz muitas campanhas. Ministra, é um dos grandes publicitários e marqueteiros do Rio Grande do Norte, do Brasil. Alexandre Macedo, você irá ouvir ainda esse nome, ou lhe dando trabalho, ou lhe dando... Mais trabalho. Então, o tema hoje que nós estamos debatendo, esse tema da propaganda, há um viés, há 3 viés que eu queria apenas ajudar e colaborar e instigar o debate. Primeiro, há um viés filosófico, no sentido do que seria o poder e aonde se chega a esse alcance do poder. Aqueles que estão fora do mandato pretendem alcançá-lo, e aqueles que estão no mandato pretendem manter aquele poder. E esse viés é muito forte, a partir de um pensamento de Hannah Arendt, quando ela diz que nessa formação desse relacionamento, nessa formação dessa ligação que ela chama intersubjetiva, você passa a ter 2 elementos muito fortes, tanto a cobiça quanto a necessidade. E para nós que advogamos no direito eleitoral, nós começamos a ver fases no direito eleitoral em que os candidatos começam a se estressar e a se melindrar minimamente com determinados acontecimentos. Como é que eu vou, então, dentro dessa cobiça para ganhar e dessa necessidade de publicidade, ter publicidade, a minha mídia, a minha propaganda, a minha proposta, a minha diretriz, num universo como a internet, num universo como as redes sociais? Eu acho que a lei da física, a ministra falou em nano-reforma, mas a física quântica já fala até em phantom, é um elemento, uma partícula menor do que o nano, os físicos já trazem como phantom, foi uma phantom reforma realmente o que aconteceu. E como eu vou regrar um universo de uma máscara virtual, de um anonimato, onde todos nós imaginamos que em 4 paredes nós somos invioláveis e criamos uma coragem? Os exemplos que eu digo, a Polícia Federal andou desvendando aí ameaças, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, ameaças a ministro do Supremo, a candidato. Então essa coragem que você começa a ter e achar que pode tudo naquele teclado do seu celular ou do seu computador, como a justiça vai sindicar isso? A que ponto nós podemos ter essa relação ou esse alcance de poder
onde você tem equipes de marketing sendo formadas e você tem o cidadão querendo participar. Eu comungo e sou um cantador da liberdade, como a ministra ela mostra essa natureza de advogado que ela tem, que realmente o Estado ele tem que ser mínimo. E ele sendo mínimo, ele permite que o sistema se equilibre. Então não há por que o Estado fazer intervenção, por exemplo, nas propagandas, por que o Estado criar tanta intervenção, tanta multa, tanta aplicabilidade? Ah, nós somos mudança, é multa. Ah, venha conosco, é multa. Então você tem que ter um elemento de subjetividade muito forte, porque ou você uniformiza o pensamento do que seja efetivamente propaganda eleitoral, propaganda partidária, e traz para que o cidadão possa participar, ou você vai ter o Estado controlando e o juiz aparecendo muito mais do que os jogadores. Aí é onde está, essa é a regra de futebol. Quando o juiz aparece mais do que o time, você tem, na verdade, uma inversão do que deve ser feito. Então, esse Estado mínimo que a ministra defende, essa ideia de liberdade, cantar a liberdade como uma natureza de advogado, vocês viram a eloquência da forma como ela fala e como ela expõe, ela é essencialmente advogada. E aí, para que a gente consiga explicar para aquele magistrado, para que a gente consiga explicar para o Ministério Público, que o Ministério Público parte da seguinte premissa: você tem dois candidatos, um descumpre a norma eleitoral, o outro não. O Ministério Público começa a entrar contra o que descumpre. Mas aí ele lembra o seguinte: se eu só entrar contra o que descumpre, vão dizer que eu estou partidarizando a favor de A, de B ou de C. Então eu vou entrar logo contra os dois. Então é para todo mundo descumprir? Vamos aqui todos descumprir? Vamos ambos praticar a propaganda ilegal, ou irregular, ou extemporânea? Essas três modalidades. Então, como o próprio ambiente ele se equilibra, o sistema traz uma necessidade de equilíbrio, como é que eu vou evitar, hoje numa sociedade de informação, hoje esses espaços, esses cyberespaços que se chamam, ele é um espaço decorrente de uma sociedade de informação. É isso que nós estamos vivendo. O que está sendo dito, o que está sendo gravado, filmado, tweetado, isso está acontecendo. Como é que eu vou, dentro desse viés de uso de poder, onde o político, ou o agente político, ou o candidato precisa dar essa propagação, como eu vou controlar? Só existe uma forma. Pelo mesmo veneno que você está sofrendo. Não existe uma outra forma. E aí, para as grandes equipes de marketing, você sabe que o depósito da rede vai ser feito nos Estados Unidos, você sabe que o provedor que ele vai escolher é um provedor que não é detectável em determinada ilha, que o IP é de um computador zero. Mas para nós, que somos, digamos assim, pobres mortais, participantes ativos da cidadania, a votar na cidadania passiva, se nós inventarmos, pensarmos, ou acharmos que podemos usar a máscara da virtualidade e que dentro da nossa casa, escritório ou carro podemos twittar, nós vamos correr um sério risco da polícia mais republicana que nós temos, que é a Polícia Federal, se indicar e chegar a todo um de nós, a qualquer um de nós. Então, o primeiro ponto que eu passo é: o cidadão brasileiro participe de forma ativa, participe de forma, fortaleça esse movimento, não um movimento que se tem por faltas de lideranças, por falta dos grandes oradores, que termina você tendo os black box, você termina tendo agressões, mas uma participação salutar de fortalecimento de Estado e de democracia. E deixe que os candidatos, os disputantes daquele pleito, eles passem a dar o equilíbrio que o sistema vai buscar com essa intervenção mínima estatal. Um outro aspecto que eu gostaria de trazer também para que a gente pudesse amadurecer é: qual o efeito pragmático que nós podemos dar, qual o efeito efetivo que se pode dar ao uso da rede social quando a Justiça Eleitoral faz a sindicância desse material, por exemplo. Qual o efeito hoje de você mexer todo o aparelho judicial, você fazer a movimentação estatal para evitar uma página de uma propaganda que não foi feita pelo candidato, ou que ele diz que não foi feita por ele? Então, essa judicialização e essa grande reclamação que se dá da judicialização da política, ou da politização do judiciário, é assim que nós estamos vendo, ela é decorrente não de provocação do judiciário, mas de provocação de estratégias jurídicas
de você abarrotar e jogar para a defensiva aquele determinado candidato, que é isso, tá? Sem nenhuma defesa, nem de A, nem de B, nem de PSDB, nem de PT, nem de DEM, nem seja lá o que for. Eu estou falando que é uma estratégia jurídica que você cria um mecanismo de inibição para aquele marketing. É muito cômodo para o marketing estar o tempo todo sobre guarda e vigilância de propaganda, se está certo ou se está errado, até porque não é pela questão da multa. Em termos de custo-benefício, para o candidato é muito melhor descumprir, porque o custo da multa é muito pequeno. O risco que ele tem é de ser usado pelo seu adversário como ele ser um grande ofensor da norma, do ordenamento democrático e criar uma pecha na sociedade, uma pecha antipática de quem vai trazer não uma lisura, legitimidade e normalidade que o pleito eleitoral traz, mas sim trazer para dentro de um processo uma pessoa que vai utilizar redes para denegrir e difamar. E aí nós entramos para um outro aspecto, que esse aspecto ele é muito mais complicado e acho que não é nem o tema em si, mas é um debate ético da utilização de redes sociais. Nós poderíamos discutir e debater um pouco sobre a questão ética do uso das redes sociais, porque esse instrumento deu certo numa sociedade. Hoje eu estava em sala de aula e estava citando muito a questão da inconstitucionalidade, falando muito dos Estados Unidos. Aí um dos colegas de Marco Bruno, magistrado lá, disse: mas professor, eu só cito os Estados Unidos. É uma sociedade que funciona. Com todos os seus defeitos, ela funciona mais do que a nossa. Então a rede social funcionou nos Estados Unidos, num avanço até de arrecadação de campanha. Barack Obama que o diga, e você veja a quantidade de seguidores que ele tem. Então, citando lá os Estados Unidos, a democracia americana, você tem o uso das redes sociais não como instrumento de negativação ou instrumento de politização para desconstrução de imagem ou atingimento de honra. Qual a regra básica que nós deveríamos seguir, que o brasileiro deveria ter? Qual é a regra básica? Eu não posso injuriar, eu não posso difamar, eu não posso caluniar, nem posso veicular notícias inverídicas. Essa é a regra básica da propaganda geral. Aplica-se a essa rede social, digamos assim, por mais livre e por mais ampla e acessível e possível que nós possamos dar a ela, e tentamos dar a ela, até por esse primeiro aspecto da intervenção mínima do Estado e a necessidade de equilíbrio do próprio sistema nessa disputa entre cobiça e necessidade que o poder se dá, essa formação de poder, alcance ou manutenção. Mas na discussão ética, será que nós teríamos essa capacidade, ou poderíamos, nós aqui, eleitores, mero eleitores, acreditar que um político brasileiro, um político nacional, não vamos estadualizar as nossas províncias. A ministra Luciana Lopes tem parente aqui no Ceará, é prima aqui de todos nós, entendeu? Da Bahia para baixo é tudo primo. Então nós não vamos regionalizar. Nacionalmente, quem vai acreditar que vai haver um mínimo ético dos candidatos que aí estão postos a dizer, não, vamos fazer, ao invés do pacto republicano, o pacto da ética, para utilizar as redes sociais como um instrumento de legalização para normalidade, lisura e legitimidade do pleito eleitoral? É ilusão. E aí, citando meu amigo Alexandre, que eu chamava de Xaxá, você veja a intimidade que eu tinha, né? Hoje, meu amigo Alexandre Macedo, você tem o quê? Você tem a necessidade profunda de que os marketers tenham equipes e controles de o que está na rede, o que se passa na rede, o que roda na rede, qual é a hashtag da moda, qual é a quantidade de visitações que determinados blogs têm. Aqui a gente tem o TG, o de Taísa Galvão, que é o mais lido, né, no Rio Grande do Norte. Então você tem hoje uma preocupação profunda de como você vai trabalhar esse limite, porque nós estamos num raio de razoabilidade e de legalidade muito, muito tênue. Ora é legal, ora é ilegal. Então eu estou nessa razoabilidade, caminho por essa razoabilidade, dependendo de como está o bom humor da composição, seja do juiz em eleição municipal, seja do colegiado em tribunal regional. Se eu tenho uma formação de um colegiado Câmara de Gás, e aí eu falo com todas as veias aos meus amigos capas pretas, se eu tenho um colegiado que quer intervenção máxima, ou se quer intervenção mínima. Se eu tenho dois preceitos, que é igualdade e liberdade,
no movimento de processo eleitoral. É isso que eu viso, a manutenção da igualdade e a garantia de uma liberdade de participação. Eu tenho que dar possibilidades que os candidatos se mostrem, que os candidatos discutam, debatam e formem a dialética democrática no fortalecimento de federação e de Estado. E para que eu possa escolher o que é melhor para a minha localidade e para a minha nação. Esse é o ponto. Mas eu não tenho controle ético sobre isso. Eu não tenho como aprofundar e acreditar que vai haver um controle ético ou um compromisso dos candidatos ou dos agentes políticos que se transformarão em agentes públicos. Eu costumo dizer que esses que costumam praticar determinados atos ofensivos, ele no exercício do mandato, eles são potenciais infratores da lei da licitação, eles criam essa ideia, porque você não consegue respeitar regras eleitorais mínimas, a diminuir a incidência que nós temos de judicialização dos debates. Como é que eu vou garantir que ele, mandatário de poder, ele vai também respeitar as normas e a Constituição brasileira? Então essa discussão ética ela é muito difícil de ser debatida. E aí, me fazia uma pergunta hoje lá na entrevista, que eu louvava a participação tanto do evento como do meu amigo Marco Bruno. Eu dizia o seguinte: não existe um controle. A Justiça Eleitoral, infelizmente, ela não vai se indicar absolutamente tudo, sob pena de viver só exclusivamente de redes sociais. É impossível. E nesse limite de querela na formação do poder, o que existe no aumento dessa suscetibilidade que os candidatos têm, você sabe que nesse aumento de querela tudo é passivo de uma ação judicial, para você trazer um pronunciamento. É um risco inicial de você oferecer ao judiciário algo que os candidatos poderiam resolver e, ao mesmo tempo, mexer o aparelho judicial no sentido de dar uma solução que a sociedade precisa. O fato é que rede social, por ter uma peculiaridade brasileira, e não é só a nossa jabuticaba, as redes sociais também têm uma peculiaridade brasileira, é que nós não vamos, infelizmente, conseguir levar que haja o mínimo ético possível ou o mínimo de relação de poder possível. Chega num determinado momento de campanha como uma locomotiva. Você faz a reunião, ontem eu fiz uma reunião lá na Paraíba, olha, conduta vetada, é isso, tudo muito organizado. Mas chega num determinado momento, o doutor Cristiano sabe disso, que é advogado eleitoral, o doutor Vladimir Sanderson, o que é que acontece? É um salve-se quem puder, o trem já está a 1000 por hora, você não controla mais nada, o marketing está dizendo, eu quero um direito de resposta, ele disse que meu programa estava amarelado, aí o candidato disse, o que é que houve, que não saiu meu direito de resposta ainda, e o advogado fica numa situação de ser, hoje, um dos fatores, além do marketing. Nós escutamos muito isso, além do marketing é importante vocês terem um excelente jurídico, né, ministro? Um excelente jurídico. Então aí, claro, uma parte. eu estou sempre acompanhando a relatora, fica à vontade. Muitas vezes, quando você está nesse momento da campanha, você não pode, qualquer coisa vira um tsunami. A manifestação, ela é ínfima. Quem teve conhecimento, uma bobagem que está posta ali, às vezes no site, mas isso chega ao conhecimento de um marqueteiro ou de um dos representantes ali, de um dos coordenadores da campanha, não, a gente tem que responder a isso. Quando você leva isso para o judiciário, a veiculação disso na mídia, isso vai fazer com que a matéria seja vista por muito mais telespectadores, por muito mais pessoas do que se ninguém tivesse feito a representação, se aquilo tivesse ficado ali, perdido ali na internet, ali em algum site isolado. Então, e aí a gente ainda enfrenta essas questões todas. Então você tem hoje, na verdade, as redes sociais, para que eu possa finalizar essa participação, como eu disse, vocês vieram ouvir a ministra, não advogado. Vocês propaganda dele, mas tem que ir embora, não é nada disso. Vocês têm que ter. Como advogado, vocês têm que ter a conscientização que essa instrumentalização cibernética, ela é uma instrumentalização que só o equilíbrio do próprio sistema ele irá neutralizar, e não esperem que a justiça eleitoral seja ágil e célere em que pese essa caracterização da justiça eleitoral, essa peculiaridade brasileira
da Justiça Eleitoral, a mais célere do mundo, é uma criação que deu certo e deve servir até de exemplo em outras democracias. Vocês não acreditam que a Justiça Eleitoral teria esse mecanismo efetivo. E aí eu encerro sem esquecer que nós efetivamente estamos hoje na presidência de um dos maiores advogados eleitorais, que foi o ministro Toffoli, que eu tenho admiração pessoal, eu tenho admiração institucional, sei da capacidade, e nós estamos hoje debatendo em redes sociais graças a esse pensamento majoritário, acompanhado pela ministra Luciana, que fez com que ele dissesse: é uma mesa de bar virtual, é um cochicho. Esse fato deu a virada, digamos assim, não é a virada linguística, que o Wittgenstein tanto fala, mas a virada jurisprudencial que nós estamos hoje a debater, graças a essa competência, a esse zelo e esse aprofundamento que o ministro Toffoli tem, e serve de exemplo paradigmático para o Brasil todo, sobretudo para aqueles que advogam e militam na área do direito eleitoral. E agradecer mais uma vez a nossa ministra Luciana, o meu amigo Marco Bruno, a Renata, a todos vocês que vieram ser brindados por esse conteúdo, por essa jurisprudência tão nova que os advogados tão ávidos ficam, que a vontade que dá é a gente pegar bem devagarzinho e guardar aqui, botar aqui na pasta, né? Não, às vezes eu não esquecer que trouxe essa pasta, seria o ideal, porque esperar um mês, já está o estresse já formado. Então, quero dizer que eu me sinto muito honrado, ministro, de ouvir os seus ensinamentos, quero dizer que sou admirador da senhora, quero dizer que não é assistir, como eu lhe disse, é admirar essa sua desenvoltura, dizer que esses pensamentos são pensamentos que a maioria dos advogados comungam, é uma realidade que fala-se em ventilação, na diminuição, às vezes até do tal do quinto constitucional, mas triste do TSE se nós não tivéssemos na bancada dois advogados ou juízes de mentalidades tão avançadas a debater preceitos e discussões constitucionais que só trazem fortalecimento, e não aquela forma fechada, aquela forma em que tudo se trata de efeito sancionatório, como se no Brasil o sistema eleitoral, a sanção, tivesse algum efeito pedagógico. Então, para mim é uma honra imensa em poder estar aqui ao lado da senhora, ao lado de todos vocês, e dizer que o Rio Grande do Norte a recebe de braços abertos. E espera que a senhora venha outras vezes. Gostou da senhora? Em 88 você estava nascendo, e eu te chamo a senhora. 88, gostou de 88, ela estava registrando. Então eu quero deixar aqui essa minha colaboração, dessa participação e a satisfação de estar aqui ao seu lado.